Saber Direito desta semana é sobre direito civil. O curso aborda os direitos de vizinhança, condomínio e direitos reais de garantia. Olá, senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Eu sou o professor Leandro Gobo, sou professor de Direito Civil na Universidade de Brasília e nós vamos falar nesse programa, nessas aulas, sobre direitos reais. E eu queria começar explicando para vocês como as nossas aulas vão funcionar, quais são os assuntos que nós vamos abordar especificamente em cada uma das aulas e dizer também sobre algumas aulas do Saber Direito que você tem que assistir, já foram gravadas. Esse assunto, direitos reais, está incorporado no Código Civil dentro da parte que trata de direito das coisas. Direito das coisas, a relação entre o homem e as coisas. O primeiro capítulo fala da posse e o nosso programa Saber Direito já tem uma aula excepcional sobre esse assunto, posse. Em seguida, o Código Civil trata dos direitos considerados direitos reais. E são esses os direitos que nós vamos enfrentar aqui na nossa disciplina. Temos também já uma aula sobre direitos de propriedade, que vale a pena assistir, da professora Daniela Rosário. Nós vamos enfrentar o assunto de uma maneira um pouquinho diferente, tratando sobre aspectos modernos, lógicos, sistêmicos, e eu acho que vai ser bastante interessante. Especificamente, nossas aulas vão tratar dos seguintes assuntos. Em primeiro lugar, nós vamos falar do direito de propriedade. Direito de propriedade, de forma geral, vamos falar o seu conceito, vamos discutir a função social da propriedade, jurisprudência moderna sobre o assunto. Nossa segunda aula vai tratar do direito de vizinhança. Direito de vizinhança é aquele que faz com que as pessoas consigam conviver de forma pacífica umas próximas às outras. Muitíssimo importante agora, com a grande concentração populacional nas cidades. Na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre o condomínio. E vamos entender para o direito qual é a diferença entre o condomínio edilício, aquele que você conhece, o condomínio de um prédio, e o condomínio na sua acepção ampla para o direito. Na quarta aula, nós vamos falar sobre os direitos de gozo e fruição. E vamos discutir um pouquinho também a respeito do direito do promitente comprador. A gente vai aprender a lidar com a compra e venda de um imóvel e saber qual a melhor maneira de fazer isso, a maneira mais segura de comprar um imóvel, mesmo que você não vá ao cartório para fazer isso primeiramente. E a nossa última aula trata dos direitos reais de garantia, penhor, hipoteca, e vai incluir uma discussão muito interessante sobre alienação fiduciária, propriedade fiduciária. Então, se você tem interesse em saber como funciona a alienação fiduciária, de que maneira ela é uma garantia ou é uma propriedade resolúvel, isso vai ser discutido na nossa aula número 5. Então, eu espero vocês para assistir todas as aulas e vamos começar então a nossa aula número 1, falando sobre propriedade. Senhores, a propriedade e os direitos reais como um todo tem que ser entendido em contraposição aos direitos obrigacionais. O que eu quero dizer quando eu digo isso? O direito obrigacional, o direito contratual, é um direito em que, ou responsabilidade civil, direitos em que uma pessoa e outra pessoa têm uma relação e essa relação afeta, a princípio, somente estas duas pessoas. Vou dar um exemplo a vocês. Se você decide fazer um contrato de prestação de serviços com alguém, por exemplo, esse contrato de prestação de serviços gera uma obrigação entre o contratante e o contratado. Prestar os serviços, pagar pelos serviços. E não afeta terceiros, a princípio, pelo menos. Essa é uma característica bastante comum dos direitos obrigacionais. Não é assim que funcionam os direitos reais. A característica principal dos direitos reais é seu aspecto de afetar todos os terceiros. Então, ele tem um alcance erga omnes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os direitos reais lidam com a relação entre um homem e o bem, mas especificamente
limitando o que todos os outros terceiros de uma sociedade toda podem fazer em relação àquele bem. E eu posso dar um exemplo muito simples que vai fazer com que vocês entendam essa ideia de aplicabilidade aos terceiros dos direitos reais. Pense no seu carro. Nesse momento, se você tem um carro e esse carro se encontra em uma garagem ou na porta da sua casa. Esse carro é seu, a propriedade do carro é sua. Você tem uma expectativa legítima, diga-se de passagem, de que ninguém faça nada com aquele bem, apesar de você não estar nesse exato momento cuidando do seu bem. E essa sua expectativa de que a sua propriedade vai ser respeitada é uma expectativa que afeta todos os terceiros. O respeito a essa propriedade e a limitação do direito de todos diz respeito a todos. Ninguém pode, agora, nesse momento, pegar o seu carro e dar uma volta com ele, porque a propriedade do carro é sua. Então, veja, você não precisa fazer um contrato individual com cada uma das pessoas da sociedade para que ele não entre no seu carro e saia para dar uma volta. O direito real funciona dessa maneira. De forma automática, todos os terceiros são afetados pela necessidade de respeitar o seu direito real. E quando a gente fala de direitos reais, especificamente, são vários, nós vamos falar de cada um desses direitos reais nas nossas aulas aqui no Saber Direito, vamos enfrentar cada um dos direitos, usufruto, superfície, uso, mas nós vamos começar com o direito real, considerado o direito real por excelência, considerado o direito real que realmente serve como base do sistema do direito das coisas, que é a propriedade. O que é a propriedade? Todas as pessoas têm um sentimento, uma expectativa relativamente razoável de o que é a propriedade. Mas a propriedade, para o direito civil, tem um conceito bastante preciso. E o interessante é que a propriedade para o direito civil não é uma coisa só. É um conjunto de poderes que o proprietário tem em relação ao bem e que pode exercitá-los contra todos e considerando toda a sociedade e todos os terceiros, como a gente já explicou. Quais são esses 4 poderes da propriedade? A propriedade, em regra, dá ao proprietário os poderes de usar, fruir, dispor e reaver. O que significam esses 4 poderes? O que são essas 4 coisas? O poder de usar é o direito que o proprietário tem de dar à coisa a destinação que lhe aprouver. O que ele quiser fazer com a coisa, desde que respeite, obviamente, as regras legais aplicáveis, ele pode fazer. Inclusive guardar. Uma coisa muito comum de se fazer com a propriedade é deixá-la guardada. Você, como proprietário, tem o direito de fazer isso. Ela está guardada, mas disponível para o seu uso quando você quiser. Inclui-se também no direito de usar o bem, o direito de usufruir dos frutos naturais. Então, se você é proprietário de uma fazenda, a maçã que está na macieira da fazenda é o fruto natural, que já está plantado, e colher essa maçã não é nada mais, nada menos do que exercer o seu direito de uso sobre aquela propriedade. O segundo, poder. Então, primeiro, usar. O segundo, fruir. Fruir é se aproveitar dos frutos de uma propriedade e não dos frutos naturais, porque esses estão incluídos no direito de usar, e sim dos frutos industriais e dos frutos civis. Qual é o exemplo mais comum de fruto civil? O aluguel. Então, se você é proprietário de um imóvel, você tem a opção, a oportunidade de colocar aquele imóvel para locação. Ele vai ser alugado por um locatário, que vai lhe pagar um valor mensal, por exemplo, a título daquele contrato, e esse recebimento financeiro constitui um fruto civil e constitui parte do direito da propriedade, o poder de fruir do bem. Além de usar e fruir, o proprietário pode também dispor do bem. O que é dispor? Dispor é dar ao bem a destinação que ele bem entender, que ele quiser. E essa destinação, normalmente,
é considerado, o mais comum é que a destinação seja uma alienação, uma venda, uma doação. Mas não necessariamente a destinação precisa ser essa. O proprietário pode, se quiser, destruir o bem. O bem é dele, ele tem o direito, se quiser, de destruir o bem ou de consumir o bem para uso próprio, para proveito próprio. Esse poder que o proprietário tem de dar uma destinação específica para o bem se chama direito de dispor, ou poder de disposição. E o último direito, o último poder que inclui aí nesse feixe de direitos que compõem a propriedade é o direito de reaver. O direito de reaver, ele é um pouquinho diferente dos outros três, ele é considerado um direito externo. Enquanto usar, fruir e dispor são direitos internos inerentes à propriedade, o direito de reaver é um direito externo, porque ele se relaciona com a possibilidade de o proprietário buscar o bem onde ele estiver, com uma pessoa que injustamente tomou aquele bem dela, e recuperar aquele bem para si. Esse é o direito de reaver. E ele vai recuperar com o objetivo, obviamente, de exercitar esses três poderes que a gente indicou. Poderes de usar, fruir e dispor. Esses poderes constituem o feixe e os direitos relacionados à propriedade. Então, quando você diz eu sou proprietário, para a lei, para o Código Civil, o que você está dizendo é que você tem pelo menos esses quatro poderes, ou normalmente você tem esses quatro poderes, poderes de usar, fruir, dispor e reaver. Agora, na prática, o funcionamento não é assim tão claro, porque existe uma limitação constitucional e legal ao exercício desses poderes. Essa limitação, ou esse contexto no qual os poderes têm que ser exercidos, se chama função social da propriedade. A função social da propriedade é um assunto muitíssimo complexo, enfrentado por diversos doutrinadores, por diversos juízes, e o ponto principal que leva a função social da propriedade a tanta polêmica é o fato de que ela é um conceito aberto. A lei e a Constituição não deixam claro ou não deixam expressamente dito quais são as limitações, quais são os efeitos e consequências da função social da propriedade. Isso fica disponível para que os agentes jurídicos interpretem. Essa disponibilidade de interpretação leva a uma série de divergências, digamos assim, sobre como se deve interpretar a função social da propriedade. Eu vou ler para vocês alguns trechos de alguns doutrinadores sobre esse assunto, mas eu queria enfrentar de uma maneira um pouquinho diferente o tema. Ao invés de simplesmente ler e dizer o que é ou o que não é, eu queria que nós pensássemos juntos, eu e você, na lógica por trás da função social da propriedade, no porquê da sua existência. E entendendo a função social da propriedade de forma lógica, fica mais fácil entender seus limites e sua utilidade, inclusive. Pois bem, pensemos juntos. Diz a Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos 22 e 23, e também o Código Civil, que a propriedade deve ser exercida nos limites de sua função social. Afinal de contas, quais são esses limites? Qual é a utilidade e a funcionalidade desta função social? Eu vou ler alguns trechos para vocês, mas antes eu queria apontar o seguinte. Em regra, toda vez que se fala da função social, os doutrinadores tendem a enfrentar o tema como função social, obviamente, é usar a propriedade com o objetivo de beneficiar a coletividade, não de forma individual, e sim de forma social, dar um aproveitamento social para aquele bem do qual um proprietário pode ter a utilidade que ele quiser dar. O ponto é que essa utilidade dada pelo proprietário, por si próprio, a um bem de forma individual, em regra,
e de forma direta, não beneficia a sociedade. Se você é proprietário de um carro e você usa esse carro para o seu trabalho, para a sua vida, tudo bem, de forma indireta você pode ter impacto econômico da compra do carro, da geração de proveito econômico e utilidade da utilização daquele carro. Mas, na prática e diretamente, o único que se aproveita de forma clara desse bem é o proprietário, individualmente. Como, então, compatibilizar esse egoísmo da propriedade, porque a propriedade tem um caráter de é meu e eu faço com ela o que eu quiser, com uma necessidade de se dar um contexto social, um benefício coletivo para o uso daquele bem específico. A jurisprudência e a doutrina fazem isso de algumas maneiras. Em primeiro lugar, alguns dizem que a função social da propriedade é nada mais, nada menos do que ser propriedade. Só o fato de ela existir, per se, já traria uma utilidade, sob uma perspectiva de organização social e geração de economia, e isso justificaria a sua função social. Essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade de análise feita pela doutrina e pela jurisprudência é de eficiência econômica. Se um bem está sendo usado com baixa eficiência econômica, então poderia haver uma violação à função social da propriedade. Um exemplo que eu posso dar é a desapropriação em hipóteses em que se quer dar àquela terra uma produtividade econômica maior para a reforma agrária, por exemplo. Você está desapropriando com o objetivo de dar aquela terra a pessoas que não têm a terra, especialmente quando a terra é improdutiva. Pois bem, essa é uma hipótese em que o legislador ou os juízes dizem: essa terra é de propriedade do indivíduo e ele não está dando a ela a utilização econômica mais eficiente. Ela está improdutiva, é uma terra parada, não está trazendo nenhum tipo de benefício à coletividade. Então vamos dar essa terra a quem vai realmente produzir alguma coisa. Isso, obviamente, é feito sob a perspectiva de eficiência econômica. Por um lado é interessante, por outro lado viola o direito do proprietário, que nós discutimos agora há pouco, de usar a terra como bem entender. E às vezes ela está improdutiva por um motivo específico. De toda forma, essa é a segunda possibilidade. E a terceira diz respeito à distribuição efetiva. Tirar de quem tem mais e dar a quem tem menos. Esse é um ponto tempestuoso, conflitante. A maioria da doutrina entende que a função social não pode ser utilizada para distribuição. Distribuição que, aliás, é uma característica mais comum da política. Política é, inerentemente, distribuir, decidir quem vai receber os bens e a produção, quem vai pagar mais imposto, quem vai pagar menos imposto. Num contexto da propriedade, se a gente tira de alguém a propriedade e dá para outra pessoa essa mesma propriedade, porque ela tem menos, então o que nós estamos fazendo é distribuindo. Essas são, então, as três principais possibilidades e interpretações feitas pela jurisprudência e pela doutrina da função social da propriedade. Agora, é interessante analisar o que diz a doutrina, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar muito atento ao que decide a jurisprudência. Porque, em última instância, são os juízes que vão dar àquele conceito aberto de função social da propriedade o seu significado e vão decidir o que ele, na prática, significa. Eu queria ler para vocês alguns trechos de dois doutrinadores, eu trouxe aqui, para a gente interpretar e entender o que essas pessoas estão dizendo a respeito da função social da propriedade. Em primeiro lugar, eu queria ler um trecho do livro do Paulo Nader. Paulo Nader, que é um doutrinador muitíssimo claro, fácil de entender e preciso nas suas observações. Então, eu acho que vale a pena a gente ver o que ele diz sobre função social da propriedade.
Eu marquei aqui, ele fala sobre vários assuntos, mas um dos assuntos que ele traz é a posse-trabalho. O artigo 1228, parágrafo 4º do Código Civil, traz uma redação interessante. Eu queria ler com vocês a redação e ler a doutrina. A redação do 1228, parágrafo 4º, é a seguinte: o proprietário pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. O que diz, então, esse parágrafo 4º? Traduzindo para vocês, o parágrafo 4º do artigo 1228 traz a possibilidade de um proprietário de um imóvel ajuizar uma ação reivindicatória com o objetivo de recuperar uma propriedade sua e, em contestação, ver essa propriedade limitada e entregue a outras pessoas que deram a essa propriedade uma utilidade maior, deram mais eficiência, trabalharam nessa propriedade, um grupo grande de pessoas. Vamos ver o que diz Paulo Nader sobre o assunto. Ele fala: o fato é que a matéria se encontra envolta em muitas incertezas, dada a não definição de elementos importantes à plena cognição do Instituto. E, de fato, ele está certo e ele levanta, de forma relativamente indireta, um dos principais pontos da função social da propriedade, que é, às vezes, a doutrina, a jurisprudência e a lei tentam aplicar interpretações da função social da propriedade, limitando a propriedade, mas falham em apontar critérios específicos e critérios mais claros para a sua utilização. Esse exemplo, que se chama posse-trabalho, para algumas pessoas chamado de uso capião social indenizada, muito embora não pareça ser um uso capião porque tem uma indenização, e nós vamos falar disso mais tarde, esse parágrafo 4º não traz critérios específicos de o que seria uma posse de um grande número de pessoas e o que seria uma relevância social. Isso não é claramente definido. Então, o juiz fica livre para interpretar esse artigo 1228, parágrafo 4º, como uma extensão do princípio da função social do contrato e usá-lo tanto com o objetivo de aumento da eficiência econômica, então ele pode entender que a relevância social diz respeito a uma terra improdutiva se tornar produtiva. Esse é um ponto. Ou ele pode entender que a relevância social existe porque as pessoas que agora estão em posse daquele imóvel são pobres, não têm onde morar, não têm uma fazenda onde produzir seus alimentos, então é socialmente relevante por uma ideia distributiva. São dois aspectos completamente diferentes da função social da propriedade e a legislação, confirmado pela doutrina como nós lemos, não deixa claro qual desses aspectos deve ser utilizado para se interpretar a função social da propriedade e qual desses aspectos deve efetivamente ser usado. Distribuição ou aumento da eficiência econômica? Vamos tentar ler outro doutrinador para ver o que ele diz sobre o assunto. Eu queria apresentar para vocês, e eu trouxe aqui o livro do Rosenwald, que, na minha opinião, é o livro que, fora os livros específicos sobre função social da propriedade, é o livro que melhor trata do assunto. Ele trata de forma profunda e detalhada a questão da função social da propriedade. E vamos ver o que esse doutrinador, que é também muito técnico, muito preciso, diz a respeito do assunto. Em termos concretos, haverá função social da propriedade quando o Estado delimitar marcos regulatórios institucionais que tutelem a livre iniciativa, legitimando-a ao mesmo tempo.
Quando uma atividade econômica concede simultaneamente retorno individual em termos de rendimentos e retorno social pelos ganhos coletivos da atividade particular, a função social será alcançada. E ele acrescenta: o perigo reside em entender a função social como socialização ou publicização da propriedade. Essa é uma forma de aniquilar o Estado democrático através da edificação de um Estado autoritário, que elimina a propriedade e a autonomia. Vejam bem, o que esse trecho e o que esse doutrinador diz é que usar a função social da propriedade como de maneira distributiva pode ser perigoso. Ou não ter parâmetros claros para como utilizar a função social da propriedade pode ser perigoso, porque afeta de forma clara os 4 poderes previstos no Código Civil e dados ao proprietário para que possa fazer uso da sua propriedade. Esse posicionamento é um posicionamento que eu também adoto, mas que tem que ser temperado no Brasil, especialmente com o fato de que a miséria existe. Então, a distribuição é legítima e tem que acontecer. O ponto é como fazê-la, quem deve fazê-la. O legislador, o juiz, o doutrinador? Essas são perguntas importantes, mas, ao final, quando você estiver estudando na sua casa a função social da propriedade, pense bem se a interpretação dada por um doutrinador ou por um juiz é uma interpretação distributiva, de aumento de eficiência econômica, ou meramente de dizer que a propriedade per se tem sua função social no fato de ser propriedade. Qual dessas 3 o doutrinador, o juiz está realmente aplicando? Analise isso com calma, entenda a função por trás. Não existe, já explico para vocês, uma resposta necessariamente correta para o que deve ser. O que deve ser é o que os legisladores decidirem com base no que a população votar. Mas hoje, o que depende da interpretação dada, porque o conceito é aberto. Considere isso muito quando estiver respondendo questões em provas, por exemplo, subjetivas sobre a função social da propriedade. Vale a pena apontar essas particularidades e não simplesmente reconhecer a função social como uma coisa boa e ponto final. Ela é importante, ela é um princípio que corta todo o direito civil. Mas de que maneira que ela vai ser aplicada? Esse é o grande ponto que nós temos que discutir como sociedade e chegar a uma conclusão específica. De toda forma, voltando ao assunto da propriedade, fica muito claro que a função social da propriedade, de alguma maneira, quer sim, quer não, diminui os poderes dados por lei ao proprietário. Em regra, esses poderes seriam mais ou menos absolutos, desde que não se use ele para prática de abuso de direito. Mas a função social da propriedade cria algumas limitações aos 4 poderes do proprietário: usar, fruir, dispor e reaver. Eu queria apontar para vocês que esses 4 poderes estão expressamente previstos no Código Civil, no artigo 1228. Lendo juntos aqui esse artigo, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, esse artigo 1228 traz expressamente esses 4 poderes, esse feixe de direitos relacionados à propriedade. Direitos que o proprietário pode impor perante todos erga omnes, terceiros. Então, vamos agora passar, tendo discutido o conceito de propriedade, uma discussão interessante é a natureza da propriedade. Qual é a sua natureza? Ela existe por quê? E eu não vou me alongar nesse assunto, mas eu queria apontar apenas que muitos doutrinadores dizem que a propriedade tem uma natureza instintiva, quase animal. O bebê já quer uma coisa só para ele.
os animais querem a propriedade dos bens, enquanto outros dizem que a propriedade decorre da lei. Eu acho importante a gente reconhecer que são questões separadas. A propriedade, ela é uma construção hoje legal. Muito claramente, no Estado Democrático de Direito, a propriedade é uma construção legal, prevista no Código Civil, com suas particularidades, com suas limitações, e pode ser alterada, inclusive, se o legislador, obviamente dentro dos parâmetros constitucionais, pode ser limitada e pode ser alterada. Então, a propriedade é uma previsão legal, é uma construção legal, com base, obviamente, num fato real que existe na sociedade, mas os seus limites e a sua construção é muito claramente legal, certo? Senhores, e um dos pontos interessantes de discussão a respeito da propriedade é a sua extensão, especialmente quando nós estamos falando de propriedade imóvel. Você pode, num Estado democrático de direito, numa sociedade capitalista, como aqui nós temos, ser proprietário de uma terra, uma fazenda, um bem imóvel. É seu, só seu. Mas uma pergunta que se tem que fazer é, ele é seu até qual limite? Não estou falando aqui de função social da propriedade, estou falando de limite fático, real, do chão para cima, do chão para baixo, o subsolo e o espaço aéreo relacionados àquele bem imóvel, são seus também, como proprietário? Essa resposta é dada pelo Código Civil também. Então, vamos ler o artigo específico que fala sobre isso. Temos aqui no artigo 1229 a seguinte redação. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício. A princípio, então, o Código Civil parece dizer que o proprietário do solo é também proprietário do espaço aéreo, é também proprietário do subsolo. Mas o Código e o artigo traz uma limitação. Não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Ele é proprietário, mas as limitações a essa parte da propriedade são muitas. A jurisprudência já definiu de forma pacífica que o espaço aéreo e no que tange a voo de aviões não pode ser bloqueado. Você é proprietário, mas não tem uma utilidade de impedir a passagem de aviões, por exemplo. O subsolo também, você é dono do subsolo, mas não pode, de maneira alguma, impedir a passagem de um cano ou de uma tubulação. E nós vamos falar sobre isso especificamente quando estivermos falando de direito de vizinhança. Mas, se não é útil a você, você não pode impedir. Além disso, as águas não são de propriedade do dono do solo. As águas são da União ou dos estados. Os bens minérios existentes no subsolo não são de propriedade do dono do solo, são de propriedade da União. Você pode extrair somente com autorização, licença e alvará da Agência Nacional de Mineração, agora antigo DNPM. Os sítios arqueológicos encontrados no subsolo também não são de sua propriedade. Então, existe uma limitação muito grande com relação à sua propriedade prevista em lei do espaço aéreo e do subsolo. É do proprietário do solo? Em teoria, sim. Mas na prática e até na lei, não pode haver qualquer tipo de imposição que não seja útil ao proprietário de passagem de aviões ou de tubulações. E, por último, sobre esse assunto, eu vou levantar só uma pequena provocação. A lei não fala sobre drones, e a jurisprudência não fala sobre drones ainda. Mas uma pergunta interessante, que muito em breve deve surgir, é: você pode impedir que drones sobrevoam sua propriedade? Eles são barulhentos e violam seu direito à privacidade. Por outro lado, até que ponto essa utilidade existe ou não,
é um ponto interessante de se analisar. Hoje, os drones não podem ser usados para fins comerciais, sem autorização específica da ANAC. A legislação ainda tá nascendo, mas eu imagino que esse vai ser um ponto interessante para provas e para discussões subjetivas sobre o assunto. Pode o proprietário impedir que um drone entre na sua propriedade? Eu acho que a resposta, a princípio, seria sim, porque pelo barulho, pela privacidade, mas não existe ainda nada definitivo a respeito desse assunto específico. Continuando, então, analisando um pouquinho as características da propriedade, o próximo ponto que eu queria chegar é na classificação da propriedade. Tá? A propriedade, quando você tem todos os poderes, os 4 poderes, se chama propriedade plena. Propriedade plena é a situação em que um proprietário é titular de todos os poderes da propriedade. Entretanto, é possível ao proprietário ceder um ou mais destes direitos para um terceiro. E isso, aliás, é o principal fator que gera outros direitos reais, como o usufruto, que existe quando se cede os direitos de usar e fruir a propriedade. Isso pode acontecer. O proprietário continua sendo proprietário, mas agora ele tem uma propriedade limitada. É uma propriedade limitada, considerada assim, classificada como propriedade limitada, pelo fato de que o proprietário não possui todos os poderes previstos no artigo 1228. Um outro conceito que é importante que os senhores conheçam, cai muito nas provas, é o conceito de propriedade nua. Propriedade nua é a propriedade que não tem os poderes de usar e fruir. Então, o nu proprietário é o proprietário que cedeu a um terceiro os poderes de usar e fruir daquela propriedade. Nós vamos depois discutir qual é a utilidade disso, por que alguém faria isso, na nossa aula 4, quando estivermos falando especificamente sobre usufruto. Mas saiba desde logo que a propriedade só é plena quando tem todos os poderes previstos em lei. A presunção é de que ela é plena, a não ser que exista um documento para afastar essa presunção. E um outro detalhe, a propriedade tem uma característica de perpetuidade. A propriedade é perpétua. Se você é proprietário de um bem, você não é proprietário de um bem, em regra, por um tempo. Você é proprietário para sempre, até que decida dispor da coisa ou fazer o que quiser com aquela coisa específica. Entretanto, existe a possibilidade de se ter uma propriedade resolúvel. É o caso da alienação fiduciária. Nós vamos estudar na nossa aula 5, mas eu queria apontar desde logo que a propriedade, quando limitada em seu tempo, sujeita à condição resolutiva, ou, em palavras mais fáceis, quando a propriedade pode acabar mediante um termo, que pode ser um tempo ou um acontecimento, então ela também será uma propriedade considerada limitada. A propriedade só é plena quando tem os 4 poderes e a característica de perpetuidade. Senhores, tendo feito essas primeiras considerações a respeito do conceito de propriedade, eu gostaria de mencionar rapidamente algumas questões muito interessantes relacionadas à aquisição da propriedade. A aquisição, como adquirir a propriedade. Esse é um assunto muitíssimo extenso, nós não vamos esgotar esse assunto aqui de maneira alguma, mas eu queria trazer a atenção de vocês alguns pontos interessantes, algumas diferenças, algumas características que a gente precisa conhecer sobre a aquisição da propriedade. A primeira delas é o fato de que a aquisição da propriedade imóvel e a aquisição da propriedade móvel, ou seja, a aquisição de, por exemplo, uma casa e a aquisição de, por exemplo, um notebook, funcionam e têm requisitos completamente diferentes. A regra geral para a aquisição da propriedade imóvel é de que ela só acontece por meio de instrumento
público registrado no cartório de registro de imóveis. Vamos chamar de CRI, Cartório de Registro de Imóveis. Você, se quer comprar ou vender um imóvel, precisa fazer um instrumento público e registrá-lo no cartório de registro de imóveis. O que significa, antes de mais nada, um instrumento público? A resposta é simples. Instrumento público é um instrumento feito em cartório. Instrumento público é um instrumento feito em cartório, pelo próprio cartório. Observe que um contrato particular com firma reconhecida no cartório não se torna um instrumento público. Para que o instrumento seja público, efetivamente, as pessoas têm que se deslocar até o cartório elabora um instrumento de compra e venda e só então esse instrumento será um instrumento público. Tendo esse instrumento público em mãos, um instrumento público de compra e venda de um imóvel, pode-se registrá-lo no cartório de registro de imóveis e, nesse momento, você terá se tornado proprietário ou terá vendido o imóvel. O Código Civil diz muito claramente, a propriedade do bem imóvel, presume-se, sempre será aquela da pessoa registrada no registro de imóveis. E só essa alteração tem a capacidade de alterar a propriedade. Existe uma exceção com relação a imóveis de valor muito baixo, que pode ser feita sem registro em cartório de registro de imóveis, mas é uma exceção pontual, eventual. Em regra, o proprietário de um imóvel é aquele que tem o seu nome no registro de imóveis. De forma completamente diversa, o proprietário do bem móvel, que deseja transferir esse bem móvel para alguém, transfere o bem imóvel não por meio de um instrumento em que se assina e se registra no cartório, mas por meio da tradição. Tradição é a entrega do bem, especialmente a tradição real, é a entrega efetiva do bem de uma pessoa para outra. Então, veja que interessante. Se você escreve um contrato de compra e venda de um computador, e as duas partes assinam, esse contrato é válido, mas a propriedade ainda não foi transferida. A propriedade somente será transferida quando o proprietário anterior entregar aquele computador ao novo proprietário, nesse ato de entrega de um para o outro, que se chama tradição. Então, a diferença é muito clara. No bem imóvel, a transferência acontece por meio de um documento registrado no cartório de imóveis. E é irrelevante a entrega da chave daquele imóvel para que aconteça a transferência da propriedade. A transferência da propriedade acontece por conta do contrato. Já no caso de um bem móvel, a transferência da propriedade depende da tradição, da entrega daquele bem para outra pessoa. Especificamente com relação à tradição, eu disse aqui da tradição real, mas nós temos também a tradição ficta, que acontece em hipóteses em que um possuidor se torna proprietário ou vice-versa, hipóteses de constituto possessório, traditio brevi manu, assuntos que já foram enfrentados na posse, não vamos reiterá-lo aqui, mas queria só apontar que existe a tradição ficta também de bens móveis. Tá? Agora, eu queria passar para um outro ponto, uma outra possibilidade de aquisição de bens móveis, que é a descoberta e a ocupação. E eu queria apontar a diferença entre os dois, entre o achado, a descoberta, e a ocupação. Essa aquisição só vale para bens móveis, certo? Que eu estou dizendo agora, só para bens móveis. Imagine que você está andando pela rua e encontra um bem móvel no chão. A pergunta que eu ouço muito nas salas de aula é: esse bem agora é meu? Ou seja, aquela famosa frase, achado não é roubado.
Funciona? Vale na vida real? A resposta é não. Existem, sim, as duas possibilidades de aquisição de bens móveis, ocupação e descoberta. E eu vou lhe explicar a diferença entre cada uma delas. A ocupação acontece quando você encontra um bem móvel que não tem dono. Seja porque ele nunca teve dono, seja porque o dono anterior quis se desfazer daquele bem. Então foi um bem jogado fora ou um bem que nunca teve dono. Se você encontra um bem que não tem dono, você adquire a propriedade desse bem por meio do que se chama de ocupação, de forma automática. Por outro lado, se você encontra um bem que não é um bem sem dono, é um bem que possui um proprietário, mas foi um bem perdido pelo proprietário, o proprietário perdeu aquele bem. Qual é a sua obrigação? Você adquire a propriedade de forma imediata? Não. A resposta é não. Você precisa se encontrar, e isso está previsto expressamente, tá, no nosso Código Civil. Se você encontra um bem que era um bem que tinha um dono, você tem a obrigação de retornar este bem ao dono. Se você não sabe quem é o dono, você tem a obrigação de procurar o dono para poder devolver esse bem ao dono. E você recebe uma indenização de pelo menos 5% do valor do bem. Se você não encontra o dono, seu dever é entregar às autoridades competentes. A autoridade competente vai fazer um edital para encontrar o dono. Ou, se o bem for de pouco valor, então a autoridade competente pode deixar o bem com você, que encontrou aquele bem. E aí sim você se torna proprietário, mas somente depois de fazer toda essa tentativa de encontrar o proprietário. Um detalhe para se acrescentar quanto à diferença entre ocupação e descoberta, como meios de aquisição da propriedade móvel. E essa é uma pergunta muito comum também em sala de aula. Como se diferencia? Eu encontrei um bem. Como eu sei se aquele bem tem ou não tem um proprietário? Eu posso dizer que encontrei o bem e ele não tem proprietário. Bens móveis, em regra, não tem registro para que você possa verificar se ele tinha um dono ou se o dono jogou fora. A resposta é uma palavra só: contexto. Pelo contexto, quase sempre é muito fácil saber se aquele bem tem dono ou se aquele bem não tem dono. Vou dar 2 exemplos para vocês. Imagine que você chega na sua sala de aula para ter uma aula de direito civil e encontra na sala de aula vazia um notebook, um computador portátil em cima de uma das carteiras. Essa é uma hipótese de ocupação ou não? Obviamente que pela localização do bem, alguém esqueceu ou deixou lá e saiu, já está retornando. Muito claramente, não é uma hipótese de ocupação. Você não pode dizer que este bem não tem dono. Por quê? Pelo contexto. Pelo contexto. Outro exemplo, você encontra num tambor de lixo do condomínio um notebook estragado, que você pega e consegue consertá-lo. Isso é uma hipótese de ocupação? Isto é uma hipótese de ocupação, com certeza. Qual a diferença? O contexto. O mesmo bem agora se encontrava no lixo. E o indicativo contextual daquela situação é de que aquele bem tinha sido descartado por alguém. Então você pode, com segurança, dizer que esse bem não tinha dono e que, portanto, agora é seu. Achado não é roubado, não vale. Descoberto não é ocupado, é o correto. E você tem que entender o contexto e analisar a situação para decidir se você vai se tornar proprietário daquele bem ou não vai se tornar proprietário daquele bem. Esses são alguns pontos interessantes de aquisição da propriedade. Nós vamos falar, quando estiver falando sobre direito de vizinhança, também sobre a aquisição de bens imóveis por acessão, que é a hipótese em que surgem ilhas ou o rio desvia de acessão natural ou o rio
desvia o seu fluxo, o seu leito muda de local, essas hipóteses de acessão natural e também de acessão artificial, quando alguém constrói próximo do limite de uma propriedade. Isso nós vamos estudar juntamente com o direito de vizinhança, são coisas que existem. E não existe mais, para a aquisição da propriedade imóvel, não existe mais a descoberta. Infelizmente, para a tristeza do Saramago, não há mais ilhas desconhecidas, não há mais o que se descobrir. Todos os bens já estão mapeados. Então, nós não temos como adquirir propriedade imóvel por meio de descoberta. Isso não acontece mais, tem que haver alguma espécie de alteração. Mas voltando-nos, então, para a parte final, e eu queria fazer só alguns comentários, nós estamos enfrentando de forma mais rápida, uma maneira de aquisição de bens móveis e imóveis é o uso capião. O uso capião pode ser masculino ou feminino, é uma hipótese em que uma pessoa possui por um tempo específico, sem que alguém reclame daquela posse, um bem, dando a ele destinação econômica. Essa pessoa adquire a propriedade. O uso capião é conhecido, todo mundo sabe o que é uso capião, mas algumas pessoas não sabem de algumas coisas, que são os pontos que eu gostaria de apontar. Primeiro, existe uso capião de bens móveis. Quando se fala de uso capião, normalmente nós pensamos em uma casa, um terreno, uma fazenda, mas o Código Civil traz, de forma expressa, o uso capião de bens móveis. Então, você pode adquirir os bens móveis também por uso capião. O segundo ponto é uma espécie de uso capião específica que existe no Código Civil, que se chama, a doutrina deu o nome de uso capião por abandono de lar. É o artigo 1240-A do Código Civil. O traço A significa que foi incluído posteriormente. É uma hipótese em que um casal que é proprietário de um bem e um dos dois abandona o lar. Então, o outro que ficou, depois de um tempo, alguns critérios sendo observados, adquire a propriedade daquele bem, desde que ele não tenha outro bem, desde que o tamanho daquele bem não seja acima de uma metragem específica. E eu vou apontar para vocês, e caiu isso recentemente em algumas provas, o abandono de lar tem que ser injustificado. Porque o legislador talvez estivesse de uma forma conservadora, machista, imaginando o homem e uma mulher, e o homem foi comprar cigarro e não voltou nunca mais. Mas e na vida real, o abandono acontece porque a pessoa provavelmente era violentada ou tinha seus direitos violados de alguma maneira. Então, ela abandonou o lar de forma justa. Nessa hipótese, não pode acontecer, obviamente, porque seria injusto ao uso capião por abandono de lar. Para encerrar o assunto de aquisição de propriedade móvel e imóvel, eu queria apontar que existe ainda previsão legal de uma coisa que se chama achado do tesouro, que é quando alguém encontra um bem que não tinha dono ou o dono se perdeu a memória de quem era aquele dono e é um bem valioso. Não acontece tanto assim no Brasil, mas é uma hipótese prevista em lei e, em regra, a pessoa que encontrou divide o valor do bem com a pessoa que era proprietária do imóvel onde foi encontrado, exceto nas hipóteses em que quem encontrou estava a mando do proprietário ou quem encontrou não tinha autorização para estar naquele imóvel. Nessas hipóteses, a propriedade é exclusivamente do proprietário do imóvel, certo? Eu queria, para encerrar o assunto, apontar alguns tópicos interessantes relacionados à perda da propriedade. Nós falamos do conceito de propriedade, falamos da função social, da aquisição, pegando os principais tópicos, e agora eu queria falar, para encerrar, da perda da propriedade. A perda da propriedade ela pode acontecer por uma série de motivos. Ela pode acontecer porque o bem é destruído, ela pode acontecer porque o bem é alienado, afinal de contas, o proprietário tem o direito de dispor, então se ele quiser alienar, se ele quiser destruir, em regra, ele pode. Mas existem alguns tipos de perda da propriedade que são não tão intuitivos e que é importante que a gente conheça. Tá? O primeiro deles é a desapropriação. A desapropriação acontece quando
a administração pública entende, por um motivo de ordem pública, de utilidade social, que aquela propriedade tem que ser retirada da pessoa, porque o benefício social será muito superior à propriedade privada. Desapropriação é um tema também relacionado ao direito administrativo, tem que haver indenização e é uma maneira de perda da propriedade. Agora, o proprietário tem o direito de se opor à desapropriação, de manifestar a sua opinião a respeito da utilidade ou não e de discutir, tendo sua ampla defesa e contraditório, respeitado sobre esse assunto. Por fim, eu queria apontar duas maneiras de perder a propriedade, de perda da propriedade, que são pouco intuitivas, mas que são interessantes. A primeira é a uso capião. Se a uso capião é uma maneira de adquirir a propriedade, móvel ou imóvel, como a gente comentou agora há pouco, ela também é uma maneira de perder a propriedade. O proprietário anterior perde a propriedade em proveito da pessoa que executou a uso capião, que preencheu os requisitos da uso capião para receber aquela propriedade. E por último, eu queria apontar uma hipótese bem interessante de perda da propriedade, caiu já em algumas provas, que é o casamento com comunhão total de bens. Quando você faz um casamento com comunhão total de bens, você está perdendo parte da propriedade sua, porque tudo que era de sua propriedade exclusiva se tornou agora de propriedade comum. Uma copropriedade de ambos os cônjuges, de maneira que houve, obviamente, uma perda da propriedade. É importante a gente entender os efeitos dos atos jurídicos e um dos efeitos do casamento com comunhão total de bens é a perda da propriedade parcial. Nós vamos continuar nas próximas aulas falando sobre direitos reais. A primeira parte será direito de vizinhança e, junto com o direito de vizinhança, vamos comentar a aquisição da propriedade nos casos de acessão natural e acessão artificial também. Eu espero vocês lá e até mais. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.